Olá, meu nome é Luís Alves e seja bem-vindo a mais um episódio do Life Performance TV, o programa de desenvolvimento humano para quem procura transformação para a sua vida. No episódio desta semana eu vou sair um pouco do tópico da riqueza, prosperidade e da abundância que caracteriza todos os meus vídeos. Eu vou falar sobre emagrecimento. E vocês perguntam, o que é que o Luís tem a ver com emagrecimento? O Luís nunca falou sobre este tema, de que forma é que ele me vai ajudar com este vídeo? E eu digo-lhe, eu vou-lhe ensinar como utilizar de forma correta a lei da atração para emagrecimento, para qualquer programa de transformação física. Seja aumento de massa muscular, seja perda de peso, seja ganho de peso, inclusive, nós podemos utilizar de facto a lei da atração para nos auxiliar e nos suportar nesse processo de mutação física. E óbvio que, mais uma vez, e isto é algo que é característico em todos os meus vídeos, eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu não vou falar sobre técnicas e teorias de estudos, técnicas e teorias de livros de outros autores, eu vou falar sobre a minha experiência e de que forma é que eu, na minha própria vida, também mudei a minha realidade física através da lei da atração. Entre 98 e 2013, sensivelmente, eu tive sempre um peso bastante estático. Ou seja, por mais que eu fizesse dietas, por mais que eu comesse em excesso, o meu peso acabava sempre por vir para o mesmo valor. O meu peso oscilava sempre, isto é algo um pouco privativo, mas que com todo o gosto partilho consigo, o meu peso era sempre entre 82 e 82,5 kg. Isto desde os meus 18 anos até aos meus 27, 28 anos. Então, eu fui evoluindo. Obviamente que ao longo desse tempo todo, desses anos, eu fui fazendo dietas, porque eu sempre tive sobrepeso. Eu nunca fui obeso, mas sempre estive um pouco acima do peso, ou pelo menos do peso ideal. Mas cheguei a uma determinada altura em que simplesmente aceitei-me como era e disse, não, eu não vou estar aqui nestas dietas malucas, nestes programas de treino forçado, porque por mais que eu tente e por mais que eu emagreça 2, 3, 4, 5 quilos, eu volto a recuperá-los em pouco tempo. Portanto, não adianta. E depois comecei, aos poucos, também a pensar no porquê de o meu peso estar sempre nessa barreira, 82, 82,5. Nunca passava disso por mais loucuras gastronómicas que eu fizesse. E eu, que sou uma pessoa que adoro doces, sou uma pessoa gulosa, gosto muito de doces, por mais que eu aumentasse o consumo de açúcar, o meu peso voltava sempre para esse valor. Portanto, havia qualquer coisa realmente que estava a influir essa minha variação ou esses meus valores de peso. Mas depois que eu cheguei ao Brasil, a minha mudança foi muito grande em termos gastronómicos, portanto a minha dieta mudou completamente conforme aquilo que são os hábitos alimentares brasileiros e conforme também o tipo de alimentos que estão disponíveis no mercado. Então, o meu corpo sofreu uma transformação. Tive ali uma oscilação entre 2009 e 2010 de peso, mas mais uma vez eu voltei aos 82,5. Parecia que nada me conseguia tirar desse peso. Era um peso que parecia que estava programado na minha mente, e já lá vamos, um peso que estava programado na minha mente e que, por mais que eu aumentasse ou diminuísse em determinados valores, o meu corpo fazia com que ele voltasse a ser manifestado, ou seja, que o meu corpo voltasse a atingir esse valor. Só que acontece algo curioso. Em 2013, e se acompanha os meus vídeos e já leu os meus livros, sabe que em 2013 eu passei por um processo de transformação profissional. Eu comecei a ficar mais tempo sentado em frente ao computador. Comecei a ter mais sedentarismo, vamos dizer assim. Comecei a movimentar-me menos. Por mais caminhadas que eu fizesse na praia, eu passava muito tempo sentado no sofá ou sentado no escritório, a pesquisar, a estudar, a ver palestras, vídeos, a fazer cursos. Então, nessa fase, eu de alguma forma vinguei-me na comida. Ou seja, eu comecei a comer inconscientemente mais do que aquilo que eu fazia e o meu corpo chegou a uma altura, isto no final de 2013, em que eu olhei para a balança e vi 89 quilos. Ou seja, eu tinha aumentado 6,5 kg. Isso para mim era algo muito penoso. Eu não gostei do que vi. Olhei para o espelho e também não gostei do que vi. Como o tipo de vestuário que eu uso aqui no Brasil é um vestuário mais solto, ou seja, mais casual, digamos assim, eu nunca percebi muito bem que a roupa me estava a apertar. Então, nos dias em que eu vestia o tipo de roupa que eu uso frequentemente em Portugal, camisa, calça mais justa e tudo isso, eu comecei a perceber que as coisas não me serviam. E nesse dia eu tomei uma decisão. E foi aqui que começou o processo de atração. Se o meu corpo estava pré-definido ou pré-programado para pesar 82,5 kg, era isso que eu aceitava, não é? Eu olhei para mim mesmo ao espelho e disse, eu não aceito mais. E muito menos estes 89 quilos. Eu estava inchado, sentia-me menos flexível,
sentia-me desconfortável com o meu corpo. Eu não me sentia bem com a imagem que eu via em frente ao espelho. E, por coincidência, no ano seguinte, em 2014, e depois de eu ter começado com esta nova carreira, eu tive um casamento em julho, em Portugal. E eu já não ia a Portugal nessa altura há 5 anos. Portanto, eu desde 2009 que já não ia a Portugal. E eu decidi dentro de mim o seguinte. Ora bem, se a minha programação mental diz que o meu peso ideal ou o meu peso médio será 82, 82,5 kg, eu vou reprogramar a minha mente. Em primeiro lugar, aceitar como eu sou neste momento, porque eu não posso saber onde quero chegar se eu não admitir onde eu estou hoje, se eu não reconhecer o sítio onde eu estou hoje, então eu vou reprogramar a minha mente para um novo peso. E reprogramei. Então, a minha meta era chegar até junho de 2014, portanto 6 meses, com 74 quilos. Eu tinha que olhar para a balança e 74 quilos tinham que aparecer no visor. E eu agarrei-me a essa ideia de uma forma incrível. Eu tomei ou arranjei maneira de concentrar, convergir todas as minhas forças no que diz respeito a este pilar da minha vida, a forma física, a saúde, não é? E disse, eu vou pesar em 2014, em junho, eu vou pesar 74 quilos. E não foi em junho que esses 74 quilos chegaram, mas foi em maio. Portanto, um mês antes, eu já pesava 74 quilos. E quando cheguei a junho, pesava 72, não 74. E vocês perguntam-me o que é que o Luís fez para perder esses 15 quilos em 6 meses? Será que eu fiz dietas? Será que eu fiz exercício? Será que eu mudei alguma coisa na minha vida? Obviamente que houve uma mudança. Mas a mudança não foi forçada. Então, o que é que eu fiz? Primeiro, eu olhei para o espelho e reconheci uma realidade que não era confortável para mim. 89 quilos era totalmente insustentável para mim. Eu não podia estar com aquele peso. A roupa não me servia, sentia-me desconfortável, não gostava do que via em frente ao espelho, portanto, eu, em primeiro lugar, recusei-me a aceitar aquela realidade. Mas, na verdade, eu tive que aceitar. Se eu queria mudar, eu tinha que reconhecer onde estava. Então, muitas pessoas ficam batalhando com aquilo que olham para o espelho e não gostam e dizem, eu não quero este peso, eu não quero este peso. Elas só estão focadas no excesso de peso. O que é que elas vão atrair? Mais excesso de peso ou então um desconforto, um desequilíbrio físico. Mas eu não. Eu olhei para o espelho e disse, ok, tu estás neste momento, neste ponto de partida, mas eu tenho uma fé inabalável que o meu corpo tem tudo o que é necessário, sabe todos os mecanismos para me levar até aos 74 quilos em 6 meses. Então, de forma inconsciente, eu comecei a projetar uma imagem de corpo ideal na minha mente. Eu sabia que tipo de roupa é que eu queria vestir, eu sabia como é que gostaria de me ver ao espelho e comecei a projetar essa imagem dentro de mim. E essa imagem foi se tornando cada vez mais forte porque eu, mais uma vez, utilizava o meu sentido emocional. Eu aplicava as minhas emoções nessa visualização. Não é? E o que é que aconteceu? Como eu comecei a adotar esse novo peso como uma realidade já materializada, eu acreditava piamente que essa realidade ia ser materializada, eu comecei inconscientemente a ter outro tipo de hábitos. Eu comecei a comer de maneira diferente, embora não tenha feito nenhuma dieta propriamente dita. Eu não fiz desporto na altura, muito honestamente, não fiz desporto. E comecei, progressivamente, a ver o meu corpo a baixar de peso. E uma coisa muito importante. Isto acaba por ajudar-nos imenso. Muitas pessoas que entram em dietas ou que entram em programas de emagrecimento estão constantemente, todos os dias, a ir à balança ver qual foi a perda de peso. Eu não fiz isso. Eu ia à balança uma vez por mês. Porquê? Porque há muitas vezes que nós vamos à balança e que o nosso corpo, por algum motivo, está mais inchado, nós não tivemos ainda a eliminação daquilo que nós ingerimos. E o que é que acontece? Nós podemos pesar mais do que no dia anterior. Então vamos estar desmotivados, vamos ficar frustrados porque estamos, de alguma forma, a aplicar um esforço, a fazer uma nova rotina e não está a surtir os resultados necessários, ou os resultados esperados. Então, quando nós medimos, por exemplo, uma vez por mês, é inevitável que haja um choque. E aí nós sentimos mais motivação. Então, na prática, aquilo que aconteceu foi uma reprogramação mental. Eu defini e ordenei ao meu subconsciente que o peso, o meu novo peso, fosse 74 quilos. E desde 2014 até hoje, por mais loucuras que eu faça em termos de alimentação, eu nunca fugi desse peso. Estou sempre entre 72 e 74, 72 e 74. Nada muda. E obviamente que quando eu cheguei a maio, neste caso de 2014, com 74 quilos, eu senti uma pessoa completamente diferente. Inclusive, quando fiz a viagem a Portugal, eu tive que comprar quase um guarda-roupa novo, porque nada me servia, estava tudo muito largo, não é? E hoje eu continuo a permanecer nesse peso.
hoje, no dia presente, eu tenho outra meta física, que já não tem a ver com perda de peso, mas tem a ver com uma mudança em termos de músculos, ou seja, maior definição muscular, mas isso já é uma nova fase. E para esta nova fase eu vou fazer exatamente aquilo que eu fiz para perder o peso. Eu vou reprogramar a minha mente, eu vou informar o meu subconsciente que ele precisa de fazer tudo o que estiver ao seu alcance, porque ele tem a capacidade para manipular toda a massa energética do meu corpo, que eu quero uma nova forma física. Então, se você procura emagrecer e está focado numa dieta, em exercícios físicos, mas não consegue acreditar, não consegue ter fé de que é possível, de que você já se consegue imaginar naquela imagem, então, meu amigo, vai estar sempre constantemente a perder e a ganhar. Perder e a ganhar. Nós estamos sempre com esse efeito ioiô, vamos dizer assim. Nós ganhamos peso ou nós perdemos peso e voltamos outra vez ao que estávamos. E muitas vezes, por exemplo, nos programas de emagrecimento, as pessoas perdem 10 quilos e depois recuperam e ganham 15. Portanto, ficam acima do peso que estavam quando iniciaram a dieta. E isso acontece porque as pessoas, na verdade, não acreditam, ou pelo menos estão sempre focadas naquilo que as desconforta. Elas estão focadas na forma física que elas não gostam. Então, meus amigos, para nós utilizarmos a lei da atração para podermos emagrecer, ganhar uma nova forma física ou ganhar peso, não importa, nós temos primeiro que formatar uma imagem dentro da nossa mente e acreditar a 100% que ela é possível de materializar. E depois utilizar o nosso sistema emocional para trazer essa imagem para a realidade. Nós imaginarmos como é que nos vamos sentir quando tivermos esse peso que nós queremos, essa forma física que nós queremos, e começar a projetar e a informar todos os dias o nosso subconsciente que é essa a ordem que ele tem que cumprir. E a partir daí, nós vamos começar, de forma inconsciente a ter novos hábitos, novas rotinas, para que nós possamos atingir essa marca. Nós, na prática, sabemos exatamente o que é que temos que fazer para emagrecer. Não é preciso nós estarmos constantemente a ver as dietas da moda, os exercícios que estão neste momento em voga. Nós não precisamos disso. Nós, enquanto seres humanos, dentro do nosso subconsciente, que é o nosso computador, nós sabemos exatamente o que é preciso fazer para aumentar ou perder peso ou ganhar massa muscular. Nós sabemos tudo isso. Nós só temos é que nos permitir. Nós temos que abrir as portas para que isso possa ser manifestado. Então, no momento em que nós estamos constantemente focados naquilo que nós não queremos, que é, neste caso, o excesso de peso, nós estamos a atrair mais excesso de peso, ou a pelo menos fazer permanecer aquela situação desagradável. Nós podemos perder 2 quilos e ganhamos novamente os 2 quilos. Não adianta nós estarmos nesse ciclo vicioso. Então, aquilo que eu fiz para poder perder 15 quilos e nunca mais os ter recuperado foi, em primeiro lugar, criar uma imagem dentro de mim de um novo eu. Um novo Luís. O Luís que pesava 74 quilos. E a partir do momento em que eu aceitei e permiti que essa imagem se manifestasse, eu comecei a perder peso sem nenhum artifício. Eu comecei a perder peso naturalmente, sem sacrifícios, sem dietas loucas, sem restrição alimentar, a manter a minha vida, mas a informar o meu corpo que era aquele peso que ele tinha que manter. Eu sei que muitas pessoas podem ficar na dúvida como é que manter uma imagem de alguma coisa pode fazer com que o meu corpo emagreça, com que eu perca calorias, com que eu perca gordura. Eu posso vos garantir que sim. Porque afinal, o que controla toda a nossa massa energética é o nosso pensamento. Se nós pensarmos numa nova realidade e nós reprogramarmos o nosso cérebro com essa nova informação, ele vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para cumprir essa ordem. Então, é exatamente como ao vídeo onde eu falei sobre a ordem ao subconsciente. Você tem que ordenar a sua mente, o seu cérebro, para que aquela ordem seja cumprida. E você tem que acreditar nela, porque só quando você acredita e tem uma fé inabalável naquela realidade, o seu cérebro vai aceitar como uma realidade que tem que ser cumprida. Então, meus amigos, uma coisa muito simples. Se você quer perder peso com a lei da atração, antes de iniciar qualquer dieta, antes de iniciar qualquer plano de exercícios, você tem primeiro que acreditar que é possível. Em primeiro lugar, aceitar-se como você é naquele momento presente, portanto, o ponto inicial, e depois projetar uma nova realidade da pessoa que você quer ser, da forma como você quer que o seu corpo esteja daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a 2 semanas, não importa. Não importa o período. Você tem que projetar o seu eu novo e acreditar nessa sua imagem. E você vai ver que, aos poucos, você vai tendo novos hábitos, você vai começando a agir de forma diferente, a fazer uma caminhada, você vai começar a ter mais atividade, você vai começar a comer de maneira diferente e tudo isto sem você forçar-se a alguma coisa. Vai ser tudo de forma natural. Então, a lei da atração pode ser, sim, um forte aliado na perda de peso.
Eu, tal como disse, perdi 15 quilos e nunca mais os recuperei. E nem por isso eu faço exercícios ou dietas loucas, não faço nada disso. Eu perdi o peso porque eu aceitei um novo eu e deixei que ele se manifestasse. Eu tive que permitir que ele se manifestasse. E a partir daí, as coisas foram progressivamente acontecendo até que eu atingi o meu peso ideal, o meu novo peso ideal. Então agora eu pergunto-lhe, alguma vez você utilizou essa projeção mental, a visualização e as ordens ao subconsciente para emagrecer? Antes de iniciar alguma dieta, você primeiro acredita que é possível você adquirir um novo peso, uma nova forma física? Partilhe a sua experiência nos comentários, ela é muito importante para mim. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos e não se esqueça também de subscrever o meu canal para receber atualizado todos os vídeos que eu vou publicando. Junte-se a mim nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Eu espero que o conteúdo que partilhei hoje tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e até para a semana.